Lá na própria seleção brasileira, a gente estava falando desse negócio de assumir, não assumir e tal, mas a maneira que te foi dada a missão foi pós-Copa de 2010, onde era o Dunga o treinador, e era uma espécie de renovação. E eu me lembro que tu foi, porque eu lembro que eu estava vendo na minha casa, acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. Na estreia foi nos Estados Unidos, Aí 2-0 pro Brasil. Exato, 2-0 para os Estados Unidos. Acho que tu levou o Ganso, o André e o Neymar. Pela primeira vez, o Neymar foi convocado. Exatamente. A primeira convocação dele. Pô, como é que foi essa... Não sei se já respondeu isso em algum lugar, eu não me lembro de ter ouvido. Mas para trazê-lo era uma coisa tão natural que iria acontecer, alguém havia de fazê-lo e foi tu que fez. Mas como é que foi ele pela primeira vez lá? Porque desde lá ele nunca mais largou e tem uma Copa do Mundo que se avizinha, né? A gente recebeu mesmo uma missão que eu aceitei, o presidente com quem eu nunca havia falado na vida. Sim. Fez um contato telefônico para perguntar se eu aceitaria, então, depois da negativa do Muricy. Uhum. E a gente conversou durante 45 minutos, ele me colocou algumas coisas e a ideia era fazer uma renovação, porque era necessário fazer uma renovação. Só que era uma renovação bastante significativa, a gente renovou 60%, 70% da seleção. Porque, coincidentemente, chegava ao final o período de muitos jogadores importantes da seleção até então. Que se nós fizéssemos uma projeção de mais 4 anos, então, além de 2010, para a Copa de 2014, que seria jogada no Brasil, eles estariam, em média, aí, 36 anos. Muitos deles estariam com 36, porque já estavam com 32. Então, a gente sentiu que não podia chegar com uma seleção com média de 36 anos numa Copa do Mundo, por os fatos que falamos antes. Uhum. E aí, então, começamos uma renovação. Trouxemos muitos jogadores jovens pela primeira vez para a seleção. Fomos descentralizar um pouco as convocações, que foi um outro pedido do presidente, porque os clubes grandes europeus estavam fazendo uma pressão muito grande sobre a FIFA, sobre as convocações. Então havia uma necessidade de se buscar outros mercados, outros lugares, outras confederações, onde estavam jogadores brasileiros jogando, e a gente foi buscar essas alternativas. Trouxemos jogadores de Portugal, foi a primeira convocação do Davi Luiz, acho que já foi a primeira convocação de Danilo e Alexandro, os dois laterais. A gente foi buscar Luiz Gustavo, a gente foi buscar jogadores que até então não eram tão conhecidos no Brasil. Paulinho, não? Paulinho foi, mas Paulinho já era conhecido do Corinthians. Então, Sim, mas ele já vinha sendo convocado. Não. Paulinho foi convocado pela primeira vez. Também, né? Elias foi convocado. Foi convocado pela primeira vez para a seleção principal Fernandinho, o volante, que ninguém conhecia muito bem e que até foi assim, alvo de muitas críticas, porque o pessoal, quando não conhece... Ele estava no Shakhtar, né? Estava no Shakhtar. O pessoal, quando não conhece e não sugere, critica, né? Isso é do hábito da tua turma, né? Tu sabe disso. E aí levei pancada pra caramba, tive que mostrar para eles que o Fernandinho tinha sido campeão no Sub-20 pela seleção brasileira, campeão mundial, inclusive tinha feito o gol do título. Tudo isso tivemos que mostrar para as pessoas ver quem era o Fernandinho. Depois, quando o Guardiola chamou ele pro City, aí todo mundo concordou. Assim, não. Aí virou, pô, demorou para convocar, hein, mano? Demorou, Porra, o cara... daí demorou. Então, assim, é assim que você vai buscando novas alternativas e a gente foi fazer isso. E aí levou Neymar pela primeira vez, levamos Ganso, que infelizmente... Acho que 2 meses depois... Aqui na Arena, aqui no Olímpico. 2 meses depois teve uma ruptura de ligamento jogando aqui em Porto Alegre contra o Grêmio. E aí, né, atrasou muito a estada dele na seleção, o desenvolvimento. Mas a gente foi encontrando jogadores, tentando encontrar jogadores para isso. E fez essa renovação e penso que fizemos de maneira bem feita. Tanto que o Felipão, quando convocou a convocação final para a Copa do Mundo no Brasil, 8, 9, 10, 12 jogadores tinham sido convocados com a gente lá no início. Deu uma bela contribuição. Da relação que ele fez. Então, vejo que o trabalho foi bem feito, foi feito até onde permitiram fazer, mas a gente fez o que tinha que ser feito.